Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, a verdade que dói versus a mentira que agrada. Queridos, infelizmente, você sabe, é claro, que esta é a nossa realidade nos tempos em que vivemos. Daí, você pode dizer ou pensar, sim, eu sei, mas não poderiam então vocês postarem outro vídeo com outro tema? Veja, eu acredito que esta é também a sua visão e ponto de vista, como de outros mais. Mas você há de convir comigo que existe uma grande parcela que precisa de uma descarga elétrica de realidade. Daí, não sabemos se por prazer ou por ignorância, ou até mesmo por conveniência, fogem da verdade. Bom, antes de falarmos um pouquinho desse tema, sim, pois é um tema muito amplo e com uma larga escala de subvídeos, que daria uns 50 vídeos ou mais. Vamos ver o que diz o Manual da Vida, a Bíblia, no quesito verdade. Em Provérbios 23, Deus nos pede para não negociar a verdade, isso é, vender ela pela mentira e ideologias do mundo, mas devemos comprar cada vez mais. Lá em Provérbios 12:17, quem pronuncia a verdade é justo. É também aquele que tem a virtude de dar ao outro o direito que lhe cabe. E lá em João 8:32, o mestre, o Rabboni, fonte da verdade, diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele ainda fala em João 14:6, diz o Rabboni: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em João 18:37, Jesus diz para Pilatos: todos que são da verdade ouvem a minha voz. Em Romanos 1:25, Paulo diz que os descrentes trocam a verdade de Deus pela mentira. E ainda lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 12, serão julgados e condenados todos os que não dão crédito à verdade. Olhando para esses textos, vemos que os que amam a verdade são francos nas suas falas e nas suas ações. O mundo de hoje não suporta o ser franco, objetivo, firme, seguro, movido pela autoconfiança. Tanto é fato que falar de amor, fraternidade, justiça, para muitos é ser bobo ou tá querendo algo para se promover, para se aparecer. Poucos entendem que a verdade é uma qualidade essencial para quem quer ter um convívio sadio e social, pois uma coisa é se dizer verdadeiro, outra coisa é não ter a coragem de defender o certo e o correto. É como aqueles que desconfiar em Deus, mas é irresponsável para se autoplanejar a vida. É também como aqueles que diz hoje que devemos tratar bem uma criança, mas impede que a mesma seja uma criança, impede a mesma de ser criança. Também como aqueles que diz: amo fazer caridade, mas não se contabiliza e torna um esbanjador compulsivo, que depois vai reclamar de Deus. Não entende que a verdade é caridosa sim, mas também é justa, como também aqueles que se julgam inteligentes e conhecedores da verdade, mas vive no egoísmo, não divide, é uma árvore que seca, somente aparência. Como aqueles que diz: é verdade que temos que ir à igreja para orar, mas somente lá, pois não faz da sua vida uma oração. Na verdade, hoje essa palavra verdade é e se tornou bonita para ser recitada por muitos, mas que na verdade é só um trampolim para conseguir os seus objetivos e enganar o próximo. Edson, o que você acrescenta mais para nós? Bom, Isa,
O que precisa saber é que o mentiroso, ele anda de mão dadas com a falsidade. Não é à toa que muitos sofrem a dor, não é, das decepções. O falso mente sem tremer, dizendo que aceita e ainda aplaude o outro a outra por pura conveniência. Isso é fato. O mentiroso ou a mentirosa é cheio de falsidades, faz promessas que jamais vai poder cumprir. O mentiroso ou a mentirosa costuma e tem a capacidade de trocar o bem pelo mal e fingir depois que não sabia. Mas ainda, Isa, precisa se entender, não é, que o mentiroso e falso é amigo da calúnia e se propõe como inimigo da verdade. Também o mentiroso contumaz pode ser visto como um carrasco que não é capaz de sensibilizar com a dor do outro ou da outra. Vejamos a história de uma menina moça chamada Edith, que sonhava com o dia do seu casamento, mas uma nuvem escura veio trazer trevas. Algo estranho na jovem chamava a atenção dos pais, do povo, do lugarejo e do noivo. Seu ventre crescia dia a dia e ela se tornava pesada. Daí surgia cochichos e ilações na comunidade. Seus pais apertavam para que ela falasse, até mesmo com agressão. O noivo já dizia, não fui eu, não é? Os mais próximos já dizia, casa logo. O médico dava veredito que os sinais de gravidez eram evidentes. Edith, com lágrimas nos olhos, dizia, sou inocente. O noivo desfez o noivado, os pais a expulsaram de casa e Edith foi acolhida por uma mulher da vida, na qual também já era julgada, que levou ela para outro médico especialista em outra cidade. Como especialista, ele não só ouviu, mas pesquisou todos os sinais de gravidez e não achou, não é, nenhum lado positivo nisto. Esta foi internada e submetida a uma cirurgia e constatou que se tratava de um quisto no ovário com mais de 15 litros de líquido. O doutor mandou chamar os pais e o noivo. Quando ela acordou da cirurgia, viu-se rodeada por todos que tinha acusado, que ali pediram-lhe perdão por todas as falácias e agressões. Não é interessante? Veja como é o mentiroso. Além de não suportar a verdade, brinca com os sentimentos das pessoas e não se preocupam com a dor e as lágrimas do outro ou da outra. Veja esta outra história. Não é? Certa vez, um rapaz procurou Sócrates, o filósofo, para contar algo. O filósofo ergue a cabeça e pergunta para ele, o que você vai contar? Já passou pelas 3 peneiras, isto é verdade? O rapaz diz, como assim as 3 peneiras? Disse o filósofo, a primeira peneira é a verdade. Tipo, o que você vai contar é fato. Pois, caso você só ouviu falar, deve já se calar, não é? E esperar o tempo. Mas, suponhamos que seja verdade, deve-se então passar pela segunda peneira, que se chama bondade. Tipo, o que você vai contar é coisa boa? Vai ajudar o próximo? Ou vai destruir, não é, a moral do mesmo? Agora, se o que você vai contar é verdade e é coisa boa, deve ainda passar pela terceira peneira, que se chama conveniência ou necessidade. Isto é, convém você contar? É necessário você contar? Resolve alguma coisa para o outro ou a outra? Ajuda a comunidade e aqueles que ainda não sabem? E o filósofo faz o seguinte, ele arremata dizendo, se passar então pelas 3 peneiras, conte não só para você, mas para os demais, para que todos lucrem. Caso contrário, esqueça e enterre tudo, pois será uma mentira a menos para envenenar os corações e trazer discórdia para todos. E o rapaz, diante daquela reflexão, resolve se calar, pois respeitou a verdade, dizendo não para as falácias. Veja, o que precisamos entender é que a verdade
é parecida com grande parte dos remédios, injeções e medicações. Amarga ou dolorido no início, mas resolve. No Manual da Vida, no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 5, diz que o fiel não mente, mas o falso sim. Em Colossenses 3, versos 9, diz: nunca minta uns para com os outros. Em Tiago, no capítulo 3, versos 14, não diga que a verdade é uma mentira. Na primeira epístola de João 1, verso 6, diz: quem mente não pratica a verdade e anda nas trevas. Lá no Salmo 100, verso 7, vem dizer: os que praticam a fraude e as mentiras não entram no reino dos céus e jamais vencerá. Na primeira epístola de João 2, versos 4, diz que aquele que diz conhecer Jesus, mas mente, não ama seu irmão, é mentiroso e mentirosa, e a verdade não está nele. Portanto, a mentira, no início, pode até parecer doce, que aguça as salivas da língua, não é? Agrada somente àqueles que ela aceita. Mas, na sequência, tem gosto de fel, limão azedo ou losna. Sabe o que é isso? Então devemos o que? Refletir nesses pontos fundamentais. Verdades que doem ou mentiras que agradam? No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.